Tomei uma anestesia espinhal para reparar um tendão fraco perdido no tornozelo esquerdo. Quando a cirurgia estava quase completa, o anestésico tornou-se alto. Foi acima da minha cintura e parou meu coração e pulmões. Fiquei sem oxigênio por 5, 8 minutos, dependendo da documentação e com quem falei. Eu tinha 25 anos, vibrantemente vivo e radiantemente saudável. Eu havia completado um bacharelado em teologia, com ênfase em pastoral juvenil 2 anos antes. Eu não conseguia encontrar trabalho na minha igreja e devia muito dinheiro de empréstimos escolares. Precisando de um emprego e disposto a trabalhar duro para pagar meus empréstimos, aceitei um emprego no McDonald's. Inicialmente, fiquei com vergonha de trabalhar no McDonald's com um BA, mas acabei gostando muito. Trabalhando como gerente de swing, eu ainda trabalhava com jovens e tinha grandes amigos. Depois de 2 anos trabalhando no McDonald's, comecei a fazer planos para voltar a estudar para me tornar uma enfermeira registrada. Eu gostava da escola, era bom nisso e queria um emprego que eu gostasse e que também me permitisse ser financeiramente estável. A vida era ótima e cada vez melhor. Antes de voltar para a escola, eu queria descobrir se havia alguma coisa que eu pudesse fazer para estabilizar meus tornozelos. Eu tinha tornozelos fracos e caía com frequência, sem avisar. Eu estaria de pé em 1 minuto e no chão no outro. Era engraçado, mas potencialmente perigoso. Sabendo que os enfermeiros passam muito tempo em pé, eu queria corrigir esse problema antes de começar meus estudos. Um cirurgião recomendou uma cirurgia simples para apertar o tendão do meu tornozelo lateral esquerdo. Eu teria uma anestesia espinhal. Parecia uma solução simples para um problema antigo e concordei em prosseguir. Lembro-me de 2 coisas sobre minha cirurgia e internação. 1. Lembro-me de preencher a papelada como parte do processo de admissão com minha mãe ao meu lado. Havia muitos papéis e eu me sentia animada e nervosa ao mesmo tempo. As cadeiras eram confortáveis e o cubículo de madeira escura. 2. Lembro-me de ser empurrado em uma cadeira de rodas por uma das meninas do ensino médio no grupo de jovens que co-facilitei. Não sei quem foi, mas foi muito divertido. Não me lembro de mais nada por quase 2 anos, exceto minha QM, que compartilharei mais tarde. Os eventos que se desenrolaram, como me foram contados, são os seguintes. Meus pais e alguns amigos estavam me esperando na sala de espera do hospital quando ouviram um código sendo chamado na sala de cirurgia. Minha mãe me disse: "Eu sabia que era você." A cirurgia estava quase terminando e meu tendão foi reparado quando a anestesia espinhal deu terrivelmente errado. Em vez de simplesmente manter minha parte inferior do corpo dormente, ela subiu mais alto e colocou meu coração e pulmões para dormir também. Eu realmente não sei quanto tempo fiquei sem oxigênio porque ouvi relatos de pessoas diferentes. Parece ter sido algo entre 5 e 8 minutos. Eles me empurraram pelos meus pais em uma maca de hospital para a unidade de terapia intensiva. Eu estava originalmente em posição fetal e o médico não sabia se eu ficaria bem. Eles não sabiam se permaneceriam em posição fetal ou não. Eu não estava consciente. Aparentemente, meu irmão mais novo estava me visitando 1 ou 2 dias depois do acidente e começou a gritar para eu voltar. Ele e eu éramos muito próximos e sempre me senti particularmente protetor e amoroso em relação a ele porque ele era 5 anos mais novo que eu. Foi quando meu corpo físico começou a melhorar. Acordei do coma e tive a capacidade de mover todo o meu corpo. Eu podia falar, podia responder a perguntas e sabia quem eu era e quem eram as outras pessoas. Parecia que eu estava de volta ao normal, exceto pela minha memória. Meus pais me trouxeram para casa apenas alguns dias depois que eu fiz o check-in. Minha mãe me disse mais tarde: "Eu sabia que não importa como você saiu ou não disso, você era minha filha e eu te amava. Se eu tivesse que cuidar de você para o resto de sua vida, eu teria feito isso. Eu só queria que você estivesse vivo, e você estava." Não me lembro de nada disso. Lembro-me de um incidente que me assustou profundamente cerca de 6 meses após a cirurgia. Eu havia voltado a trabalhar, com o apoio dos meus queridos amigos donos do restaurante. Não consigo imaginar que fui muito eficaz. Cheguei em casa um dia, depois de uma reunião de equipe, e tentei ler minhas anotações da reunião, mas não consegui. Eu não conseguia juntar as palavras. Nada fazia sentido. Eu não tinha ideia do que tinha sido a reunião, e fiquei com medo. Foi engraçado que antes desse período de 6 meses eu estava esquecendo tanto que não fazia ideia de que estava esquecendo nada.
Eu estava muito frustrada porque meus pais não me deixavam em casa sozinha. Aqui eu tinha 25 anos, uma universitária acostumada a ser muito independente, vivendo sob a vigilância dos meus pais, mais uma vez. Minha mãe me ajudou a marcar várias consultas com nossos médicos locais, incluindo aqueles que fizeram parte da cirurgia. Nós dois queríamos saber exatamente o que aconteceu, se aconteceria de novo e se eu voltaria a ser normal. Não obtivemos respostas. Alguns médicos cancelaram nossas consultas e não remarcaram. Outros me disseram que, como meu exame físico estava dentro dos limites normais, eu estava bem. Em vez de respostas, encontramos apenas mais perguntas. Eventualmente, optei por entrar com um processo, não por vingança, mas por respostas. Eu tinha que saber o que causou a anestesia alta, se isso aconteceria novamente, e eu seria normal. Foi uma experiência horrível. Eu odiava processar as pessoas, mas precisava de respostas, assim como meus pais. Ganhei o processo, resolvemos fora do tribunal. Uma ação judicial é uma coisa terrível para todos os envolvidos e queríamos isso o mais rápido possível. No final, descobri que qualquer parte do meu cérebro que melhorasse ao fim de 2 anos funcionaria bem, e o que não funcionasse, não funcionaria. Desde esse veredicto, a ciência provou que nossas células cerebrais realmente se regeneram e continuo esperançoso por melhorias contínuas em minha memória e função cerebral. Assim que percebi minha lesão cerebral, me senti mais sozinho do que jamais me sentirá em toda a minha vida. Os médicos não se reuniam comigo em nenhuma discussão de qualidade sobre minha experiência física e mental. Minha família não conseguia ouvir minha história espiritual do emocional e rapidamente mudava de assunto quando eu começava a falar sobre o que havia acontecido. Comecei a questionar a minha sanidade, embora tivesse certeza do que havia acontecido. Meus pais eram católicos convictos e não havia espaço na perspectiva deles para o que eu havia vivenciado. Não se encaixava com nada que a igreja lhes ensinara sobre a morte. Meus pais viveram a vida inteira na igreja e acharam mais fácil desconsiderar minha experiência do que os ensinamentos da igreja. Simplesmente não havia espaço para isso. Eu sabia que eles me amavam, mas também sabia que não podia falar sobre o que realmente havia acontecido comigo, com eles ou com qualquer pessoa. Senti lembranças, bem no fundo, de algo que eu não conseguia entender em um nível consciente. Carreguei a experiência da minha QM dentro de mim, mas era quase impossível comunicar a qualquer outra pessoa, porque eu não podia descrevê-la e porque eles não queriam ouvir. A experiência que tive estava dentro de mim. Como um daqueles brinquedos de peixes escorregadios com os quais as crianças brincam na banheira, quanto mais eu tentasse segurá-lo, minha QM, mais rápido ele escaparia. É difícil descrever, mas eu senti que meu corpo estava neste mundo e a maior parte de mim estava em outro lugar. Eu não queria estar neste corpo. Eu queria estar de volta. Eu ansiava por falar com alguém sobre minha experiência, mas ninguém queria ouvir. Eles estavam com medo e eu sabia disso. Era melhor ficar quieta, eu tinha causado problemas suficientes por quase morrer. Eu estava com medo de que eu nunca seria capaz de lembrar, que eu sempre teria que ser cuidada, que ninguém jamais entenderia o que eu tinha experimentado e estava experimentando, que eu nunca seria uma enfermeira registrada, ou mesmo capaz de ler coerentemente, que eu sempre precisaria ser cuidada, como uma criança. Eu comecei a correr. Eu corri e corri e corri. Quando corria me sentia livre. Era estranho como eu sentia que ela me entendia de uma forma que nenhum ser humano poderia. Corremos juntos. Na corrida, havia paz. Queda de um pé atrás do outro, respirando com dificuldade, sentindo o vento no rosto, o medo recuou. Eu sabia que não estava louca. Cada célula do meu corpo sabia que o que eu tinha experimentado era real e quando eu estava correndo, eu me permiti aceitar. Quando parei de correr, tentei cuidar das pessoas que me amavam negando ou tentando ajustá-lo ao seu sistema de crenças, meu antigo sistema de crenças. Meu desejo de agradar meus pais superou meu desejo de proclamar minha história. Eu não queria ser diferente. Lembro-me de sentimentos e impressões. Eu não vi um túnel. Eu não vi uma luz. Eu não tive uma revisão de vida. Eu não vi Jesus ou qualquer outro ser iluminado. Minha experiência foi diferente da maioria das experiências de quase morte. Eu simplesmente tive esta profunda experiência de amor, unidade e liberdade. Eu passei de estar em meu corpo para estar em um lugar de amor absoluto. Só posso descrevê-lo como estar em uma piscina, mas até meu corpo estava cheio desse amor. Eu era um com aquilo, mas também fora dele.
Eu ainda era eu, mas era muito mais do que eu. Eu era um contudo, era tudo bom. Eu ouvi uma música bonita, mas não era como a nossa música. A música em si era parte de mim, mas acho que não estava cantando. Era mais como se fosse apenas parte de mim e eu fosse parte disso, mas era muito mais do que apenas eu. Senti-me leve e livre, absolutamente livre. Eu estava envolvida nesse amor e fazia parte dele também. Não havia uma única parte de mim, ou parte de qualquer outra coisa, que não fosse amor. Os indivíduos não existiam da mesma forma que nós aqui. Eu simplesmente sabia das coisas sem ouvir uma única palavra falada. Eu era amor. Eu sabia que as religiões estavam erradas, todas as religiões. Não há como regras e julgamentos possam fluir disso. Eles tornaram tudo tão complicado quando na verdade era muito fácil. Existe apenas amor e todos nós fazemos parte disso. Não há como não sermos amados, não importa o que. Nós somos amor. O tempo não existia realmente. Sempre amei minha família na terra, mas não senti falta nenhuma. Eu não pensei neles, em tudo. Eu estava mais feliz e alegre do que jamais me lembro de estar. Senti-me absolutamente ligado a tudo e a todos. Estamos interconectados. Nós somos todos um. Certamente não existe tal coisa como morte. Essa experiência me mudou. Eu gostaria de poder dizer que nunca mais fiquei com raiva, nunca mais caí na ilusão da separação e nunca mais duvidei da minha viabilidade, mas isso não é verdade. Estou em forma humana com todos os desafios e oportunidades que essa existência oferece, mas sei que sou muito mais do que isso, e você também. Essa experiência alterou a trajetória da minha vida e continua a se desdobrar. Eu tive uma cura milagrosa. A maior parte do meu cérebro funciona muito bem. Não consigo compreender matemática, na qual nunca fui muito bom. Eu esqueço as coisas facilmente, especialmente nomes. A fadiga piora minha memória. Eu nunca recuperei esses 2 anos, e também perdi grandes partes do tempo desde então. Mas estou vibrante e alegremente vivo. Eu voltei para a faculdade, embora eu tenha falhado em anatomia e fisiologia na primeira vez que tentei. Para alguém que sempre se saiu bem academicamente, isso foi humilhante, mas passei na segunda vez. Gostei especialmente de trabalhar com pessoas que se aproximam da morte. Não tenho medo da morte, e isso por si só traz paz às pessoas que se aproximam da transição. Estudei teologia, um pouco mais, e fiz mestrado em teologia pastoral. Meu desejo era trazer a luz para a igreja, trabalhando com crianças, adolescentes e famílias. Eventualmente ficou claro que eu simplesmente não posso trabalhar dentro de nenhuma religião organizada. A religião serve a muitas pessoas e eu não a julgo, mas também não posso viver dentro de seus sistemas de crenças restritos. Eu tentei por muitos anos. Encontrei uma cura profunda através da Universidade de Santa Mônica e fiz as pazes com as áreas de conflito dentro de mim, desde a minha QM. Embora eu aprecie os valores de meus pais, escolhi viver minha própria vida, finalmente. Parte disso vai a público sobre minha EQM. Minha querida mãe, e aliada mais próxima de tudo isso, fez sua transição e me sinto mais perto dela agora do que quando ela estava em forma física. Ela me entende agora e nosso amor é profundo. Tenho um desejo insaciável de ler, aprender e ajudar as pessoas a se curarem de todas as crenças limitantes que carregamos sobre nós mesmos. Li muitos livros sobre EQMS e sinto uma compulsão de ouvir as histórias de outras pessoas. Atualmente trabalho como coach profissional centrado na alma e em breve começarei a trabalhar como voluntária. Continuo apaixonada por adolescentes e suspeito que trabalharei com eles quando minhas preciosas filhas forem para a faculdade e viverem suas próprias vidas. Por enquanto, meu coração canta sempre que ajudo alguém a despertar para a realidade de que são seres divinos tendo uma experiência humana, e são amados como são, sem fazer nada. Tenho um casamento feliz há 18 anos e tivemos o dom de ser pais de 2 jovens requintadas, agora com 14 e 16 anos. Acredito que elas são a razão pela qual voltei. Elas vão fazer deste mundo um lugar melhor, apenas por estarem nele. Estou muito feliz e espero permanecer no meu corpo físico por muitos anos. Eu tenho muito mais trabalho alegre a fazer e espero estar neste corpo por muitos mais anos, mas quando for minha hora de ir para casa, novamente estarei comemorando. Mal posso esperar.